esta agenda, tudo que está acontecendo hoje, que supostamente estão dizendo que o Apocalipse está sendo revelado, que os 7 selos, o cavalo está descendo, tudo isso é uma agenda. Tudo escrito por padres e revelados pelos padres. Está sendo executado por eles. Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo um desastre. E todas estas realidades estariam dentro do mesmo conceito. E tudo que você quer descobrir não precisa de você perguntar, que seja para o mais intelectual, mais sábio do mundo. As respostas estão dentro da Torá. Existe alguma forma de revertermos este quadro que estamos vivendo hoje? Sabemos que com as forças humanas é impossível. Sabemos que tudo está no controle de Hashem. Nada foge do seu controle. No vídeo anterior falei aqui que hoje é cumprido uma agenda maléfica e perniciosa. Sabemos que o mal, o Yetzer Hará, tem o seu domínio sobre todas as nações, seja pelo poder em todos os pontos, em uma larga escala, e um domínio sobre uma grande massa. Fica aqui a minha posição. O Apocalipse, frisando bem, não é um livro de profecias, mas sim uma agenda. Uma agenda que está em andamento e sendo executada passo a passo. Tudo que foi imposta por esta agenda maligna está realmente em andamento. Existe sim uma força maligna por trás, muito forte, mas não superior ao Santo Kadosh Baruch Hu. Bom, você pode se perguntar por que não há uma interferência divina sobre tudo que está acontecendo hoje, atualmente, no mundo em que vivemos. É fácil de entender. O livre-arbítrio, ou seja, esta interpretação também pode ser considerada que após os julgamentos serem decretados, esses julgamentos descem e nada poderá impedir estes decretos, pois cada nação foi decretada um julgamento, seja ele bom ou ruim. Isso também depende muito da balança espiritual, o peso dos pecados da humanidade. Nestes últimos dias, tenho percebido 2 lados. Independente se você acredita ou não, não precisa muito olhar para este quadro para perceber esses 2 lados. Existe sim o entendimento de que os 2 lados são iguais. Bom, no âmbito humano, aqui nesse mundo complexo, você se igualar a um perverso completo com este pensamento, nós estaríamos nos igualando aos perversos. Não, existe 2 classes, 2 classes separadas. É simples, isso está contida no Tanar sobre o tzadik e o perverso. Não tem meio, o isento não existe nessa gramática espiritual. Um lado fica do lado da justiça, da ordem
da honra das leis de cima, é claro. E do outro lado, busca por tudo que é impuro. A impureza os atrai como o imã, e estes são levados à profundeza da perversidade humana. Estas escolhas atraem para as nações julgamentos. Veja os líderes que são colocados no poder, o nível de suas impurezas para conduzir uma nação, uma massa que também esta mesma nação receberá uma parte dessa porção maligna. Ashereh Hagoi Asher Adonai Elohav Han Bahar Lenahalá. Louvável é o povo cujo Adonai é Deus, a nação que ele escolheu para a prosperidade. Tehillim, Salmos 33 e 12. Mas infelizmente muitas destas nações estão hoje sendo conduzidas por homens malignos, homens perversos, e a nação, é bem claro, é evidente que também será conduzida para este mesmo nível de perversidade. É por isto que os crimes são triplicados nestas nações. Esta hierarquia maligna que se encontra no topo da pirâmide. A pirâmide que conduz as ações destes criminosos. Tudo em uma escala superior. As nossas escolhas caracterizam quem realmente somos e como é o nosso caráter. Quando aceitamos o mal, quando demos a mão ao mal, todo mundo acredita que tudo isso que passamos é de caráter normal, pois o mundo sempre foi assim. Assim fala uma parte da massa. Isto é, aceitar o mal. Mas quem já compreendeu e já encontrou e já se justificou que é possuidor da verdade, importando-se ou não em sua verdadeira essência, é vital compreender o sofrimento do mundo atual perante as suas escolhas. Esta é a luta dentro de nós, de todos os seres humanos, quando um lado é inimigo do outro. Você não suporta a si mesmo e também não suporta o mundo. Assim é quando a pessoa olha para a verdade e é conduzida pela verdade e pela luz. Mas o ser humano é esse paradoxo, e esse fato certamente precisa de uma explicação, porque ninguém pode apresentar-se diante da face do Santo Kadosh Baruch Hu, a menos que tenha compreendido o significado do sofrimento, da injustiça e do destino do mundo. Somente se você estiver entendido, no final, você entenderá e poderá participar deste outro grupo. Senão, você não poderá nem andar pelo caminho dos justos, pelo caminho da Torá. É impossível viver isento do mal e não enxergar o mal e não chamá-lo pelo nome e não encará-lo face a face e não olhar honestamente que é impossível caminhar dentro da lei e viver uma vida digna se não nos importarmos com o significado do sofrimento e de todas as ações da humanidade nestes dias atuais.
Se não nos importarmos com o significado do sofrimento, não poderá haver a redenção da humanidade. E é por isso que se aproximar de Hashem uma vez por ano apenas, isso não tem valor. Devemos estar próximo do Santo Kadosh Baruch Hu todos os dias, encararmos o mal honestamente e chamá-lo pelo nome. O sumo sacerdote, ele chegava no Santo dos Santos na véspera de Yom Kippur como preparação. Então se abre o livro de Iov na noite anterior de Yom Kippur, preparando o caminho para o Santo dos Santos. A história de Iov é lida com precisão. Qual o motivo? Falando com referência ao sofrimento de Iov, quando em um dos seus lados de duplo aspecto, este se manifestava com a vontade da divindade para com aquele ente querido que quer acordar no meio de uma tempestade, como foi no caso do profeta Jonas. A luz dirigida pela vontade do Santo Kadosh Baruch Hu para todos os seres humanos. Este é um mecanismo de misericórdia e redenção e resgate. Eu convido você a participar do nosso projeto Revelando o Oculto. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, faz o seu comentário. Bem-vindo ao nosso projeto Revelando o Oculto. Todo esse ensejo é para trazer você aqui para falarmos de Hashem e da sua misericórdia. Dando início então no Sefer Shemot, o Êxodo, Israel entra no cenário mundial como um povo. O próprio faraó, seu opressor, o reconhece como o povo, o filho de Israel, um povo muito poderoso. Shemot 1 e 9. A sua servidão no Egito foi cumprimento da promessa feita a seu pai fundador, Avraham Avinu. Certamente ele sabia que sua semente seria uma semente estrangeira, em uma terra que não é deles, e eles os servirão e serão oprimidos. A semente estrangeira somos todos nós nessa terra, aonde todos são oprimidos severamente. O êxodo do povo de Israel do Egito é o evento central na história da humanidade e é um paradigma de toda verdade sobre liberdade e libertação. Veja que interessante que nada é por acaso, nada é por coincidência. O povo de Israel lutava por liberdade no Egito e Faraó os oprimia severamente. E ali eles eram feitos de escravos dentro do Egito. Bom, se você consegue assimilar com o mundo que estamos vivendo hoje, vemos que a história ela está a se repetir novamente. E quem são Faraó? E o que é o Egito? Esta é a prova eterna de que Deus não é apenas o criador do mundo natural, mas também Ele
que dirige e controla todos os aspectos da vida humana, e a sua providência é bem clara em cada detalhe. E por causa da autorrevelação de Hashem ao mundo, nesses últimos dias, acontecerá o clímax da revelação de Hashem. E a terra se encherá do conhecimento de Hashem, como as águas cobrem os mares. Yeshayahu 11:9. Mesmo aqueles que se afastaram de Hashem, mesmo aqueles que resistem a conhecê-lo, devem ser forçados a admitir que Ele é um, mesmo contra sua vontade, que Deus é o Rei do mundo inteiro e o mundo está sobre a sua direção. Assim, quando Moshe Rabbeinu pela primeira vez chamou Faraó pelo nome, e em nome de Deus, para liberar o seu povo do Egito, e Faraó disse: quem é Hashem, para que eu ouça sua voz? Eu não conheço. Deliberadamente, aqui, Faraó não reconhece Hashem como Deus de Israel, como libertador do povo de Israel. Shemot 5:2. Mas no final, o próprio Faraó foi forçado a mandá-lo embora. E ele disse: vá, sirva a Hashem, como você disse. E o Egito disse: deixe-me fugir de Israel, pois Hashem está lutando por eles contra o Egito. No Egito, os filhos de Israel, os emissários de Hashem, estavam em um outro mundo de cabeça para baixo. Veja a similaridade. Veja como tudo se encaixa nos dias atuais. Há um mal que eu vi sob o sol, como um erro que saiu diante do governante. A loucura é colocada em muitos lugares altos, enquanto os ricos se sentam no lugar baixo. Cavalos, enquanto os príncipes andam como escravos no chão. Isso está em Kohelet 10, 5 e 7. Noa amaldiçoou as nações de Caim para serem servos dos servos de seus irmãos. Bereshit 10 e 25. Mas agora, o segundo filho de Caim, Mitzarim, escrito em Bereshit 10 e 6, traz também a sequência. O Egito estava dominando sobre os mais escolhidos da linhagem de Shem. Parecia que Faraó era o próprio primogênito. A revelação de Deus ao mundo dependia de mostrar que meu filho, meu primogênito, é Israel. Shemot 4 e 22. Até os egípcios tinham que saber. Mesmo Jetro, que tentou todas as religiões do mundo, teve que admitir no final: agora eu sei que Hashem é o maior de todos os deuses. Shemot 18 e 11. Mais do que ninguém, os israelitas, que na escravidão caíram na falsa consciência imposta por eles. Veja, o próprio Israel, caíram na falsa conversa imposta pelos seus opressores. Você consegue assimilar nesses anos que temos passados que os mesmos que oprimiram Israel caiu na mesma
fake news dos seus opressores. Consegue assimilar o que estamos falando aqui? Isso está escrito em Shemot 18:11. É bem claro que esse assunto tem uma profundidade espiritual na Kabbalah muito intensa. Mas aqui eu quero falar no nível Pshat, para podermos entender sobre todas as circunstâncias de escravidão do mundo hoje ao faraó. O povo de Israel caíram na mesma fake news de seus opressores hoje. Como foi anteriormente constatado em Shemot, em Êxodo, que Israel caiu na própria conversa dos seus opressores. Mas, mais do que ninguém, os israelitas que na escravidão caíram na falsa conversa imposta por eles, pelos seus próprios opressores, eles tiveram que aprender a lição em sua própria carne. E essa lição lhe trouxe dores, lágrimas. E o êxodo do Egito é o evento central na história do nosso povo de Israel. O próprio nascimento da nação. E eles sempre no seu coração tinham a esperança do clímax que viria do Monte Sinai. Quando toda a nação unida testemunhassem a revelação do Santo Kadosh Baruch Hu. A revelação no Sinai foi uma conversão em massa. Muitos rabinos apontam que os 3 atos associados à conversão é a circuncisão, a imersão no mikvah, a raiz de toda a Torá e a oferta de sacrifício. Depois que nós aprendemos de como o mundo funciona, de como o faraó é o grande opressor da grande massa atualmente hoje, mas o mundo se tornou de cabeça para baixo. Do Egito primeiro, o capítulo de Êxodo, na Parashá de Shemot, imediatamente para os conceitos da revelação e conversão. Quando Moshe Rabbeinu nasceu, toda a casa se encheu de luz. O Rashi traz o comentário do Êxodo 2:2. E correspondendo a Deus, ele viu a luz que era boa. Bereshit 1:4. Imediatamente depois, a filha de Faraó desceu para lavar junto ao rio. Ela mudou ali a sua concepção de pensamento. E ela ali se converteu como um Baal Haturim. No mérito da compaixão pelo bebê Moshe e seu ato de salvá-lo, ela era digna de ser uma das maiores conversas de todos os tempos. Era uma idólatra. A processadora de Hagar, filha de Faraó, nos dias de Avraham. Avraham e a mãe de Ismael se extraviou. Bereshit 21:14. Mas casou-se com a tribo de Yehudá, Sanhedrin 19b. Um outro convertido, prominente e introduzido em nossa Parashá, é Jetro. Neste mesmo mundo invertido do Egito, parece que Hashem estava mesmo governando o mundo. Mas Faraó, conforme discutido nos comentários do Bereshit, ele é a personificação de Orer, a parte de trás do pescoço da criação, em oposição à face interna. Faraó é o
epítome do poder e o controle mundano nos dias atuais. O grande crocodilo achado em seus rios, e o rio é ele mesmo que fez. Ezequiel 29:3. Haftará da Paraxá. Faraó, assim como Metraim, está relacionado à raiz Meitazar, a palavra estreito, um lugar da constrição na literatura cabalística. Faraó é chamado da constrição da garganta, chamada de Meitazar, Meitazar Hagaron. Pelo pescoço correm 3 canais estreitos vitais para a sobrevivência. É a traqueia e a garganta e as veias jugulares, correspondente aos 3 oficiais de Faraó, sendo eles o mordomo, o padeiro e o capitão de guarda. Isto é trazido no conhecimento da Cabalá, o significado do pescoço de Faraó, ali descrito em Shemot, sobre o mordomo, o padeiro e o capitão de guarda de Faraó. Era o significado cabalístico, é a própria garganta de Faraó. A vida depende desse fluxo de gases, fluidos e sólidos, através desses canais da cabeça para o corpo, enquanto todo o nosso funcionamento é governado pelo canal mais fortemente protegido de todos, a coluna vertical, que se estende desde o tronco cerebral até o corpo através do pescoço. O livro do Bereshit é a cabeça da Torá. Bereshit na cabeça. A primeira palavra é o primeiro verso de Gênesis contendo toda a criação. Em poucas palavras, o jardim do rei Shlomo. O primeiro livro da Torá é a cabeça e o cérebro, no sentido de que ele nos apresenta todos os fundamentos da verdadeira consciência humana. O resto da Torá é o corpo. Shemot são os braços, porque com uma poderosa mão Hashem nos tirou do Egito. Shemot 13:3. Levítico, então, ele é o meio, o coração da Torá. Você deve, então, ser santo porque Hashem, seu Deus, é santo. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:2. O livro de Bamidbar, Números, são as pernas. Os filhos de Israel estão se movendo pelo deserto. Encontramos aqui algo excepcional. Temos aqui a cabeça, o tronco, a garganta, o peito, os braços e a perna. São realmente a Torá. Bom, e o que isso nos mostra nos dias de hoje? Temos vivido uma opressão bem clara de Faraó. Faraó tem oprimido o povo de cima para baixo. Veja, Israel vivia em seus tempos de glória, com as leis rigorosas, conforme o envolvimento de Israel com as tradições de outras nações. O mundo hoje foi colocado em uma cadeia, em uma prisão de Faraó. Todas as nações hoje são aprisionadas por Faraó. E os seus ataques diretos e indiretamente têm machucado o povo que hoje está servindo, sendo servos do próprio Egito.
A pergunta é: o povo foi liberto? A libertação aqui na Torá, estamos trazendo fatos concretos da libertação de Israel, de Faraó. Mas de fato, o povo está liberto. O povo foi liberto das amarras de Faraó. Bom, eu não quero entrar aqui no nível Sod. Eu quero falar apenas aqui no nível Pshat, para todos vocês que estão me ouvindo. Aonde aconteceu a libertação do povo? Ao povo de Israel foi dado ordens. Israel obedeceu a voz de Faraó novamente, sendo oprimidos dentro de Israel. Se alguém acompanha as notícias internacionais, consegue ver realmente que Israel hoje vive novamente aprisionado pelas amarras de Faraó. Eles foram libertos do Egito, mas vivem hoje dentro de Israel, mas aprisionados da mesma forma. Veja 2 anos atrás, a mentira que foi imposta ao mundo, eles foram os primeiros a aderirem à mentira imposta por Faraó. E o mundo inteiro seguiu o mesmo rito. Poucos não acreditaram na opressão de Faraó. Isso é muito poucos. Tenho amigos em Israel que falam, e muitos deles resistiram Faraó. Esses dias, muitos deles foram cercados pela lei, pelos militares, para que fossem forçados a fazerem coisas que eles não queriam. E eles resistiram duramente à opressão de Faraó. Bom, mas o que temos aqui no Brasil? Todas estas religiões que propagaram as suas verdades, que propagaram o suposto apocalipse, que propagaram suas verdades, todos eles aceitaram a mesma opressão de Faraó. Faraó, sentado numa mesa, deu ordens e uma grande massa obedeceu suas ordens. Os resultados, lamentavelmente, são de dores na própria carne. Consegue assimilar o que eu estou dizendo? Veja as notícias. Olha as notícias, o que está acontecendo no mundo. Saia um pouco da Matrix. Saia da política. Veja o que está acontecendo na saúde, principalmente. Veja os resultados da opressão de Faraó, que uma grande massa obedeceu. Voltando ao assunto, Apocalipse. Essa agenda está escrito dentro dela. Eu estava pensando sobre esse assunto e literalmente no suposto Apocalipse, se não me engano, na página 13 e o versículo 16, se eu estiver enganado,
Ali fala de uma suposta marca que seria colocada nas pessoas. E essa marca só poderia comprar e vender quem tivesse essa marca. Sabemos que anteriormente os escravos eram marcados pelos seus líderes, e essa marca ali provava que aquele escravo o pertencia. Era literalmente marcado como gado a ferro. Não hoje mais os animais são marcados. Há uma proibição de marcar os animais hoje com ferro, mas os escravos anteriormente eram marcados com ferro quente ou com argolas no nariz ou nas orelhas. Essa era uma identificação de que aqueles escravos pertenciam àquele suposto chefe. Colocando toda essa conjunção que está escrito dentro da própria agenda, essa marca hoje registrada, queira você acreditar ou não, basta você estudar mais um pouco e ver que toda essa agenda foi executada. Veja, cheguei a ver matérias na internet a respeito desse assunto. Muitas pessoas que não tivessem aderido a essa marca não poderia pegar voos para nenhuma parte do planeta Terra. Muitas pessoas foram impedidas de entrar em determinados locais. Pessoas foram impedidas de ficar na rua, principalmente. Bom, por enquanto ainda foi minimizado, mas em breve voltará e com muita força. Faraó querendo dominar novamente as nações. Isso não é teoria da conspiração. Acredite você, está na agenda. Se você diz que é teoria da conspiração, basta, leia o seu próprio livro. Você verás ali a própria agenda sendo cumprida passo a passo pelos líderes e poderosos. Bom, uma coisa que me chamou muita atenção, quer você acreditar ou não em mim, mas eu estava pesquisando uma coisa e eu estava fazendo uma gemátria e encontrei a palavra Tedros. E eu fui pesquisar essa palavra. É engraçado que este homem que eu encontrei dentro de uma gematria, ele chama Tedros Adhanom. E o final do nome, pesquise você, olha lá o nome. Veja que incrível o nome deste líder, Tedros Adhanom. E o final, olha o final do nome dele. Incrível que ele não é americano. Veja aonde ele nasceu. Veja que incrível como as coisas faz todo sentido. Nesses dias de hoje, e da onde surgiu as ordens. Veja a comparação que temos de Faraó e Tedros Adhanom. Pesquise você. É incrível que eu encontrei este nome dentro do próprio Apocalipse. Tedros Adhanom. Veja o final do nome dele. Veja você. Pesquise você. Vamos lá e olhe para a agenda. E olhe para Faraó. O povo foi levado pela mentira, pela opressão dos seus inimigos.
e eles sentiram na pele, na alma, o preço de acreditar em seus inimigos. E o mundo acreditou, e Israel acreditou nos seus inimigos. Na Cabalá, Faraó restringiu a passagem do Da'at para a cabeça, para o cérebro. E ele trouxe uma sensação na consciência das pessoas de tranquilidade e paz. E ele trouxe ali na consciência dos seus escravos que estava tudo em paz. E Faraó mostrou aos escravos que ali seria o seu ambiente, aonde eles teriam dinheiro, comida, luxúria, paz, mas continuariam sendo seus escravos. Enquanto eles, sendo servos, sendo oprimidos por Faraó, muitos deles não saíram do Egito. Incrível! Incrível que muitos deles olharam para o Egito e disseram: não iremos para o deserto. Estaremos lá debaixo do sol quente, sem alimentação. Estaremos ali ao perigo do deserto. Estaremos ali sem nada. Aqui não, no Egito temos tudo. Temos uma rede para dormir, temos alimento, temos prazer, temos tudo que precisamos. Para que vamos ao deserto? Para que vamos ouvir uma voz de um Deus que nem conhecemos? Para que vou ficar no deserto sem alimentação, sem passeio, sem um carro, sem uma sombra, sem meu castelo? Para o que eu vou fazer no deserto? Assim pensou muitos. Mas aqueles que temiam Hashem de verdade saíram do Egito e foram para o deserto e ouviram a voz de Hashem. E Hashem se revelou a eles. E Hashem cobriu todos eles. E Hashem alimentou todos eles. Eles no deserto. E os que ficaram com Faraó foram suprimidos junto com ele. Essa era a ideia de Faraó: distrair a consciência daquele povo. Ele separou o espírito, o ruach, do corpo. Isso falando na Cabala. Faraó fez com que o espírito de alguns saíssem, aonde a sua consciência fosse preenchida com luxúria, prazeres. Era o que Faraó queria. Então caímos na falsa consciência e a batalha pela sobrevivência no deserto. Hoje, e muitos caíram na falsa consciência e hoje estão vivendo pela sobrevivência física, e a gratificação material, ela se tornou primordial nos dias de hoje. Passamos nossas vidas construindo cidades, armazém para Faraó, dando tributos a Faraó. Êxodo 1 e 11. O papel de Moshe na Cabalá, espiritualmente, foi trazer o Da'at, o conhecimento espiritual e a consciência da cabeça para o corpo. Isso não é só suficiente saber que Hashem está em nossas mentes.
e vai trazer ao seu coração que Hashem é o Errad, e em cima, nos céus, e o mesmo na terra, e não há outro. Devarim 4:39. Quero trazer a consciência aqui a você. Todos nós que escapamos das mentiras de Faraó, estamos no deserto, caminhando, sem luxúria, sem perspectiva, olhando apenas para frente, olhando apenas para frente, e apenas Ele nos cobrirá. Serão dias difíceis de perseguição dos soldados de Faraó, mas aquele que tem o Da'at, o conhecimento, saberá como desviar-se dos soldados de Faraó. Acredite você, como nós fizemos agora, muitos de nós, não são poucos não, são milhares de pessoas que não ouviram a voz de Faraó, muitos até inconscientemente. E infelizmente, quase todo Israel ouviu a voz de Faraó novamente. Novamente ouviram a voz de Faraó. E muitos estão sentindo na carne, novamente, como foi naquela época. Eu estou fazendo uma comparação aqui da agenda apocalíptica. Essa agenda, infelizmente, foi imposta por Faraó. E ela está sendo cumprida por Faraó. E muitos têm se tornado seus servos. Bom, essa é uma parte muito importante para a nossa vida, para a construção da nossa vida espiritual. Tem muito mais coisa. Eu estava fazendo uma gemátria referente a até esse verso sobre o sinal. Peguei o texto em português mesmo e transformei em hebraico. E fui fazer a gemátria, alguns estudos aprofundados nesse tema sobre o sinal que todos receberiam. Bom, o resultado é um resultado complexo, triste. E, infelizmente, muitos caíram nas lábias de Faraó. E, concluindo esse assunto do Apocalipse, eu não vou retornar mais sobre esse assunto. Muitos cristãos falaram diariamente sobre estas profecias do Apocalipse. Até eles caíram na própria conversa de Faraó, na mesma mentira de Faraó. Bom, aqui eu não estou falando de religiões, estou falando de pessoas que se dizem ser conhecedores da verdade. A história está se repetindo novamente. O mesmo Faraó, a mesma alma de Faraó, hoje está viva. Eu já dei o nome para vocês. Pesquisem. A mesma alma de Faraó. E ela agora está quieta. Mas ela retornará.
em breve, para ter domínio completo sobre todas as nações. Novamente, aguardem. Em breve, vocês terão notícias deste faraó, impondo ordens novamente a uma grande massa. E muitos ainda acreditarão novamente nesse faraó. Mas eu acredito que aqui tem pessoas que acordaram. Homens de verdade que têm da'at, têm conhecimento. Pessoas que leem Torá. E para aqueles que não acordou ainda, acordem. Esse processo vai acontecer novamente. Essa agenda está sendo cumprida. O próprio Apocalipse está sendo cumprido pela própria agenda, pelo próprio faraó. E eu disse no vídeo anterior quem escreveu ele. Eu disse para você quem escreveu o livro do Apocalipse. Eles são a mesma pessoa. E a alma de Faraó está bem viva nos dias de hoje. Acredite você. Bom, e aqui no Brasil temos também uma parte da alma deste faraó que conduzirá uma nação, infelizmente. E muitos sentirão na carne a escolha. Bom, não quero entrar aqui nessas questões, mas fica aqui para que você reflita sobre esse assunto. Que a Hashem vos abençoe, que a Hashem vos dê uma boa semana e vamos rezar bastante. Dias ruins virão. Faraó estenderá as suas leis sobre todas as nações e muitos obedecerão novamente. Que Hashem nos abençoe, que Hashem nos dê uma ótima semana. Eu agradeço aqui a todos vocês que são inscritos, que chegaram até aqui. E para você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faz o seu comentário. Para você que não se inscreveu, se inscreva. Dá uma força pra gente, que Hashem nos abençoe. Lehi Traot, tudo de bom. Uma ótima semana a todos. Shalom. Lehi Traot, e tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushenu b'tzvotav v'tzidkenu, kol haTorah. Amém, amém. Que esta agenda, tudo que está acontecendo hoje, que supostamente estão dizendo que o Apocalipse está sendo revelado, que os 7 selos, o cavalo está descendo, tudo isso é uma agenda. Tudo escrito por padres e revelados pelos padres, está sendo executado por eles. Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo um desastre. E todas estas realidades estariam dentro do mesmo conceito. E tudo que você quer descobrir não precisa de você perguntar, que seja para o mais intelectual, mais sábio do mundo. As respostas estão dentro da Torá.